Entendi. O Heitor tá morando com você. Tá comigo. Legal. Olá, Hanna, tudo bem? Bom dia. Bom dia, gente. Bom Tudo... dia. Bom dia, tudo certo. Ó, pessoal, tá aqui, ó. Quem não tem uma equipe e não votou ainda, pode votar na equipe roxa lá no Eu Sou Reflexo, tá? Esquece. Não Votem em queremos roxinóis. roxinóis. Tem duas equipes, verde, lá que é o jacaré, e o roxo. Vote no roxo, porque é a melhor equipe lá. A gente precisa de uns votos aqui, a gente tá perdendo, hein? Vamos aí, ó. O Vandré, não sei se o Vandré já entrou. O Alan não vai ter como. Já começou perdendo, né? Já perdeu, já aceita. Já perdeu? Tá 167 a 126. Meu Deus! Foi uma derrota feia. Foi feia? Caramba! Ô, Alan, já me angariaram pro jacaré. Já. Pô, cara, você é corintiano e vota num time verde? Então, cara, mas o André me pediu, né? Entendi. Mas beleza, então. Nas próximas a gente ganha, né? As próximas a gente É começa só a porque eles perder. acharem que vão ganhar, ficarem animados. Na próxima gincana, é isso mesmo? Só na próxima. Não, temos outras aí, né? Então a gente tem que dar o primeiro para eles. Depois a gente vira. Mas é isso aí, deu 5 minutinhos. Deu tempo da galera entrar. Deixa eu ver se meu computador aqui não tá carregando. Deixa eu só por carregar, senão daqui a pouco vai desligar. Peraí. Aí, agora não tem mais perigo. Ou tem? Não tá carregando. Ah, tá. Não tá carregando sim. Aí. Então vamos dar continuidade à nossa EBD. Nós estamos trabalhando lá na carta de Timóteo, né? A carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Então a gente está na primeira carta, ou na primeira epístola de Paulo para Timóteo. Então a gente vai dar continuidade. Semana passada nós falamos sobre sã doutrina, né? Sobre também a introdução da carta, qual que era o contexto ali, qual que era a região que o apóstolo envia Timóteo, onde que ele está pastoreando, qual que era o intuito da carta. E hoje a gente vai trabalhar sobre a questão da oração. Semana passada foi a questão das doutrinas, da sã doutrina, o que estava acontecendo ali na igreja, e trazemos também, né, para os nossos dias, o que acontece em algumas igrejas, o que acontecia, o que acontece no mundo, as filosofias, sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus e sobre outras questões. E era isso que o apóstolo Paulo trabalhou ali no capítulo 1, né? Claro que não era dividido por capítulos, né? A Bíblia, né? Ela só foi dividida ali no século XVI, para ficar mais fácil a localização dos versículos e dos capítulos. Antes não tinha essa divisão, né? Então nós temos que agradecer as pessoas, daí começou com os protestantes mesmo, fazer essa divisão de capítulo e versículo, né? Com essa divisão já fica difícil, às vezes, a gente achar alguns textos, imagina antes, sem essas divisões aí, para localizar alguns versículos e alguns capítulos e algumas temáticas da palavra de Deus. Então, agora que nós iremos começar, seja bem-vinda, Ivana, seja bem-vindo, Natan. Eu gostaria de pedir aqui pro Renan fazer uma oração para nós, para iniciar a nossa EBD. Pode ser, Renan? Pode. Legal. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Pai, que estamos em Tua presença, Pai. Que o Senhor possa estar usando hoje a vida do Alan, Pai, para trazer mais uma vez a Tua mensagem aos nossos corações, ó Pai. E que possamos, ó Pai, colocá-la em prática nos nossos dias, no nosso dia a dia, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, entender, ó Pai, e estarmos de coração atentos ao que vai ser dito agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então, vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 1 até o 8 apenas. Do 1 até o 8, sobre a prática da oração. A prática da oração na igreja, as orações, as formas de orações que o apóstolo fala aqui, que existe mais um tipo de oração, né? Quais são as ramificações das orações, quais são os tipos da oração. Semana que vem, nós iremos falar sobre o papel da mulher dentro da igreja e dentro da sociedade. Então,
por mais que hoje é o dia da mulher presbiteriana, aprove semana que vem nós falarmos sobre as mulheres. Então, feliz dia da mulher presbiteriana para todas as mulheres aqui do nosso Zoom. Então, abramos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1º até o versículo 8º. Então, vou pegar aqui minha sequência de leitura. Tá o Hugo, depois a Camilinha e o Renan. Mas como são só 8, eu vou pedir só vai ter mais leituras depois, eu vou pedir pro Hugo ler do 1 ao 4. Pode ser, Hugo? E a Camilinha do 5 ao 8. Beleza. Pode ser? Do 1 ao 4. E a Camilinha já lê daí do 5 ao 8. Vamos lá. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Legal. Nós lemos aqui, né, o que o apóstolo Paulo manda para a igreja, fala para a igreja que isso daqui já é algo não só para Timóteo, mas é algo para toda a igreja, que é a prática da oração. Ele já começa ali dizendo: exorto, né, antes de tudo, primazia, a primeira coisa, a coisa primordial é que use súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Deixa eu ver aqui. Larissa Cardoso, você acha realmente que as orações podem mudar as coisas? E por quê? Você acha que oração pode mudar as coisas e por quê? As coisas da sociedade, as coisas da vida, as coisas, você acha que a oração pode mudar? Tem o poder de mudar as coisas? O que você acha? E se sim, por quê? E se não, por quê? Eu acho que sim. Uhum. Por vários motivos. Eu lembro que, na Bíblia a gente vê isso claramente, né? A oração mudando o curso da vida de muitas pessoas. Mas, assim, só pensando atualmente, né? O meio da gente falar com Deus é por meio a oração, né? A gente pode ler a Bíblia, obviamente, mas para ter essa comunicação direta é através da oração. E é através disso que a gente cresce, que a gente pede perdão pelos nossos pecados. Então, com certeza, a oração modifica a gente, o que eu acho que também, de forma indireta, modifica a nossa vida e a situação das pessoas que estão ao nosso redor. E para coisas maiores, eu acho que a oração tem o poder de mudar, só que talvez não como a gente imagina que ela mudaria. Então é só orar para, sei lá, a situação econômica do país melhorar que vai melhorar. Eu acho que não é assim. A gente deve continuar orando sempre, mas lembrar que também Deus tem o poder e Ele tem a decisão. Então a gente pode sempre pedir, a gente pode sempre entrar em relacionamento com Ele, mas quem vai guiar é Deus. Então, vendo por essa perspectiva, eu acho que a oração muda muita coisa, sim. Legal, muito bom. E para mais uma pessoa aqui, vamos ver. Silas, o que você acha? Você acha que a oração ela realmente muda as coisas? E por quê? Eu concordo aí com tudo que a Larissa falou, né? Eu acho que a oração ela é um meio da gente de nos aproximarmos de Deus, até como quando Paulo fala ali, né? Súplicas e intercessões, né? Então, a questão da súplica é o entendimento que a gente tem a necessidade, né? De Deus sobre as nossas vidas, e também a intercessão que é justamente da gente se aproximar de Deus. Mas é bem o que a Larissa falou, né? Não é porque eu vou orar que as coisas vão acontecer, até porque
quando Jesus nos ensina a orar, é que seja feita a vontade, né? A vontade de Deus. Então, acho que a oração é parte do aprendizado que nós temos de que nós devemos pedir a vontade de Deus, né? Sobre as nossas vidas e pedir sempre que Deus esteja cuidando da gente, né? Que Deus esteja sempre trabalhando nos nossos corações para que a gente entenda a vontade dele, que é a vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Legal, muito bom. Boas respostas, é isso mesmo. A oração, ela com certeza, né, tem o poder de mudar as coisas, porque senão o apóstolo aqui não colocaria como primazia, como uma coisa primeira, né, da igreja, na questão da oração. Ele faz essa exortação para que eles usem a prática da oração, e ele ensina, né, como o Silas até falou, 3 tipos aqui de orações, né, que são as súplicas, né, que ele entra na própria questão da oração, que seria estar próximo de Deus, né, conversar com Deus, né, estar em comunhão com Deus, a questão da intercessão e da ação de graças. E tudo ele coloca aqui, interessante, ele coloca também em favor dos homens, né, ele coloca como um objetivo ali também em favor dos homens, e quando eu falo dos homens é da humanidade, né, coloca em favor da humanidade. Então ele coloca como primazia a oração. Todas as coisas nas nossas vidas têm que começar com a oração, né? O início do nosso dia tem que começar com a oração. Nós precisamos orar no início do nosso dia, nós precisamos orar diante de situações que nós, diante de decisões que nós iremos tomar, diante de dificuldades que nós temos, diante de momentos felizes, de alegria. Ele coloca a oração dentro de vários parâmetros aqui, ele coloca orações, né? Isso é interessante, essa ramificação da oração. Ele não enquadra a oração, claro que tem o seu macro, né, que é a comunhão com Deus, que é aquele momento que você está diante de Deus, mas dentro desse macro existem ramificações, é como se fosse uma mexerica, não sei se vocês falam mexerica aqui, tangerina, mimosa, polcã, lá em Curitiba eles falam mimosa, ou morgote, no Rio Grande do Sul. Então, como se fosse uma mexerica, né, que ela completa ali o fruto, e dentro desse fruto ali existe alguns gomos, né, e ele trabalha essa questão dos gomos dentro da oração, como a própria questão das súplicas, orações, intercessões. A súplica é, como o próprio Silas falou, uma necessidade, né, quando nós temos uma necessidade diante de Deus, nós buscamos a Deus diante das nossas necessidades. Quando nós temos necessidades, problemas, dificuldades, nós entramos diante de Deus com esse tipo de oração, né, com súplica, entendendo a nossa debilidade, entendendo a nossa fraqueza, entendendo a nossa falta de força, que nós precisamos de Deus. Por isso nós entramos dessa forma, como súplica, e a súplica vem diante de Deus, né, nós suplicamos diante de Deus. E intercessão é quando você se coloca, né, como o próprio Silas falou, diante de uma pessoa, só que você coloca em favor de outro, né, quando você chega próximo ao rei. A intercessão seria como uma petição que era feita diante do rei, que era feita para o rei, né, então nós entramos diante do trono do Rei da Glória e fazemos intercessões e petições para outras pessoas, em favor de outra pessoa, né? Então você chega com o seu pedido, você chega com a sua solicitação para outra pessoa. Então, seja para conversão, para proteção, para saúde, para, né, para emprego, para qualquer tipo de coisa. Então você chega diante do Rei da Glória com um pedido para outra pessoa. Então você chega diante do rei, é como se fosse, a palavra que é utilizada aqui é como se você chegasse diante do rei para fazer um pedido. Chega diante do rei em favor de outra pessoa, né? Essa questão da intercessão. E ele fala também ação de graças, né? Essa palavra aqui no grego é eucaristia. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, né? Domingo passado, vocês devem ter lido lá no telão, né? Momento da Eucaristia. Eucaristia significa isso, ação de graças. Então é um momento de gratidão, é um momento que nós oramos e agradecemos a Deus diante de todas as coisas que nós temos, né? É um momento de comunhão com Ele também, né? Essa ação de graças também enquadra na questão da comunhão, né? Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, agradecendo por tudo aquilo que Ele nos deu. E interessante que ele fala aqui em favor de todos os homens,
em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui dentro desse contexto, para que a gente entenda, lembra quando nós lemos no primeiro capítulo, estudamos o primeiro capítulo, e nós estávamos entendendo o contexto ali, dentro da região de Éfeso, onde o Timóteo estava pastoreando, existiam vários deuses, existiam algumas seitas, existiam algumas heresias, e tinha uma heresia ali que era os judaizantes, que eles acreditavam, né, uma seita que só aqueles que eram prosélitos, aqueles que vieram do judaísmo e se converteram ao cristianismo, eram salvos. Então, o que o apóstolo Paulo fala? Olha, vocês têm que orar em favor de todos os homens. E quando ele fala de todos os homens, ele está falando de forma indiscriminada, né? Não de cada homem individualmente, né? Se a gente for pegar isso ao pé da letra, então a gente tem que pegar, sei lá, vamos pegar aqui o censo de Campinas, o nome de cada pessoa, e vamos orar para cada um deles. Se for assim, a gente vai ficar, acho que a nossa vida inteira, e não vamos conseguir orar por todos, né? Você está orando, você fala, puxa, agora nasceu mais uma pessoa, deixa eu ver aqui, nasceu o Enzo, nossa, agora nasceu a Valentina, tem que... Então, é de forma indiscriminada, por todos os homens, raças, etnias, classes sociais. Então, nossa oração tem que se estender a essas pessoas. E o interessante aqui é que o favor de Deus esteja sobre essas pessoas, para que pessoas sejam encontradas por Deus. Isso é algo interessante. Isso aqui já era um momento de evangelização. Antes de toda, como a gente conversou, Éfeso inteira foi convertida ao cristianismo, aqui diante do século I, segundo e terceiro, toda Éfeso ali converteu-se ao cristianismo. Só que antes do evangelismo, o apóstolo Paulo ensina uma coisa muito interessante, mostra algo muito interessante, que antes de você começar uma ação evangelística, você tem que começar uma oração evangelística. A oração também é evangelística. Nós começamos a orar pelas pessoas que não são encontradas pelo Senhor, que não encontraram o Senhor. O evangelismo começa aí também. O evangelho, antes de ser pregado a todos, antes de ser pregado para aquele seu companheiro de trabalho, para aquele seu familiar, para aquele seu amigo, para as pessoas que você não conhece, começa com a oração primeiro. Você ora em favor daquela pessoa. Você ora, e aí entra a questão da intercessão, muito interessante isso. Você ora em favor daquela pessoa. O evangelismo começa aí. E quando fala também, diante de todas as pessoas, nós oramos por todas as pessoas, até mesmo pelos seus inimigos, as pessoas que você não gosta, as pessoas que não fazem bem para você. Nós oramos, temos que orar por todas as pessoas, em favor de todos. E algo interessante aqui, ele fala também, olha, orar em favor dos reis e todos que se acham investidos de autoridade. Então, nós temos que orar por todos os nossos governantes, né, para que o evangelho alcance o coração deles, para que eles possam agir da forma que condiz com a palavra de Deus. E às vezes eles não vão agir dessa forma, né, mas mesmo assim, nós temos que orar por essas pessoas, né. Aqui, na época, o imperador era Nero, né, que era um sanguinário, né, aquele que nós sabemos que colocou o fogo em Roma, aquele que matava os cristãos de forma pior, né, se crucificava, ele crucificava de ponta cabeça, ele era um cara sanguinário mesmo. E mesmo assim o apóstolo Paulo, que foi morto nas mãos dele, fala para que nós temos que orar por todos os reis, todas as autoridades, porque essas autoridades são instituídas por Deus. Até o Nero, né? Até o Nero. Por quê? Não sei, pode ser para julgamento, pode ser... Nesse momento, quando Nero estava ali no governo, digamos assim, o cristianismo cresceu muito. Na perseguição, o cristianismo cresce. E cresceu demais. Deus usou dessa forma para crescer. Lembram quando os cristãos são perseguidos lá em Jerusalém por Herodes, a Agripa, e a galera começa a fugir, eles estão sendo perseguidos, e começam até ser mortos, eles começam a fugir e pregar o evangelho, correndo e pregando o evangelho, correndo e pregando o evangelho. Deus usa um tirano para que o evangelho seja pregado. O Herodes foi o cara que, ali naquela época, o cara que mais enviou
evangelistas e missionários com a perseguição. Começou a perseguir, vocês veem lá em Atos, fugindo, correndo e pregando, correndo e pregando, correndo e pregando. Então, Deus, ele usa essas situações também para que nós possamos pregar o evangelho para outras pessoas. E, como eu disse, começa com a oração, e principalmente pelas autoridades. Lembra que aqui era o Nero. Não importa se é o político que você votou ou não, tem que orar em favor dele. Não importa, mas eu não gosto, não importa. Tem que orar. Lembra que aqui na época era o Nero, né? Falar, mas estava no governo, sei lá, eu não gosto do governo X nem Y, não era do governo, sei lá, vamos pegar os governos que teve aí do Lula, da Dilma, do Bolsonaro. Tem que orar por todos. Indiferente, mas não vou, tem que orar. Mas eu não votei, tem que orar. E orar para que Deus trabalhe no coração deles e que eles sejam encontrados pelo Evangelho também. Como era orado aqui também. O apóstolo Paulo fala e exorta para que nós oremos. E temos que orar por todas as autoridades, né? E quando fala autoridade também, autoridade investidas, ele está falando também sobre as autoridades da igreja, né? Os pastores, você tem que orar pelo seu pastor, orar pelos diáconos, pelos presbíteros, orar por todas as autoridades investidas por Deus, orar pelos seus pais, porque ele é uma autoridade investida por Deus sobre a sua vida. Então você tem que orar por todas essas pessoas. Mesmo, mas meu pai não é cristão, minha mãe não é cristã, tem que orar por eles. Claro que a gente faz aquela primeira oração evangelística, né, para que Deus encontre, converta o seu coração, mas temos que orar por eles também, em favor deles, e de todas as autoridades, né, o diretor da sua faculdade, todas as autoridades, porque tudo é instituído por Deus. Lembra quando Jesus estava para ser crucificado, e Pilatos chega e fala para ele, olha, fala aí o que aconteceu, eu posso te tirar aí da cruz e tal, porque sabe como que eu sou, né, eu sou autoridade aqui, né, e Jesus fala, olha, você não sabe de nada, né? Aqui na minha versão ARA Revista Atualizada. Quem instituiu como governante que a gente colocou aqui foi meu pai. Então Deus instituiu até Pilatos, só que ele queria crucificar seu filho ali, que ele tinha autoridade para crucificar seu filho. E Jesus, ele falou, olha, foi Deus que a gente colocou aqui. Foi Deus quem permitiu que você ficasse aqui. Então eu sempre falo, a autoridade ou é para o rei, o presidente, o governante, ou é para abençoar o povo, ou é para julgar o povo, né? Então, a culpa de estar alguém bom ali, ou ruim, por mais que seja Deus que institua, as próprias pessoas, né? Nós que escolhemos. Então, se escolhe alguém ruim, vai ser para julgamento, se escolhe alguém bom, é para abençoar o seu povo, né? Como está na palavra de Deus. Então, vamos ler lá em Romanos 13, dos versículos 1 ao 3, quem leu antes tinha sido o Renan, né? Então, próximo aqui é o Vinícius. Vinícius Leonel, lê Romanos 1 ao 3. Vamos ler também sobre a oração, qual era o papel dos apóstolos. Eu vou pedir aqui para a minha sequência aqui, a Hannah, você consegue ler Atos 6, versículo 4. Primeiro lê a Hannah, Atos 6, versículo 4, que é na questão da oração, tá? Daí depois o Vinícius Leonel lê Romanos 13, do 1 ao 3. Pode ser? Tá. Espera. Dá para me ouvir? Dá. Atos 6, 4. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Ok. A gente consegue perceber que os apóstolos ali colocam como primazia o ministério da oração, né? Colocamos todo o nosso tempo para a oração. A oração, ela é primária na nossa vida. Primária. Até aqui na questão dos apóstolos, os pregadores, os teólogos, a oração. Um cristão se faz através da oração. A oração, que é a comunhão com Deus. O próprio Jesus, ele saía para o monte, ele escapava para orar. Sempre em oração. Era em favor dos outros, era sempre em oração. Jesus, ele sempre orava. E ele era o próprio Deus. O próprio Deus orava, né? Em forma de homem. Por que nós não oramos? Então, esse é o ensinamento que ele nos trazia. A oração é comunhão com Deus, é estar em contato com Deus. E ele colocava tudo diante de Deus. Lembra quando até os próprios discípulos dele estavam dentro do barco, e começou a vir aquela grande tempestade, que eles estavam com medo, e Jesus não estava no barco, depois ele aparece como aparece caminhando sobre
as águas, eles acham que é um fantasma. Vocês lembram onde que Jesus estava antes disso? Por que os discípulos foram antes? Onde que ele estava? Ele estava no monte orando. Ele estava em oração. Jesus, ele orava, ele tirava tempo para orar, ele escapava para orar. Em momentos dele com Deus, era um momento de comunhão, era um momento que ele estava junto com Deus. Então, a oração é a nossa comunhão com Deus, é o nosso momento com Deus, e é um momento indispensável, é primazia, como ele começou aqui, com evangelismo, ação de graça, intercessão, em favor de todos os homens, em forma de súplicas, e era isso que o próprio Jesus fazia. O próprio Jesus, ele fez a sua oração sacerdotal lá, também intercedendo pelos homens, pedindo para Deus para que intercedesse e guardasse, né? Ele intercedendo, que disse que Deus guardasse os homens que enviou a ele, que ele estaria enviando ao mundo para pregar o evangelho, para que Deus guardasse. Jesus também fazia oração intercessória, mesmo sendo o próprio Deus. E tudo ele fazia para nos ensinar. Então nós precisamos interceder por todos. E quando eu falo todos, é de forma indiscriminada, né? Não precisa pegar, por exemplo, eu vou orar por todos os membros da igreja da IPCAM. Não vai ligar lá para o Dado, Dado, me passa o hall de membros, que preciso orar por todos aqui. Não é individual, mas ele está falando aqui de todos os homens de forma sem acepção de pessoas, sem fazer nenhum tipo de acepção. Vinícius, pode ler ali, Romanos 13, do 1 ao 3? Sim. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Isso é algo interessante que o apóstolo Paulo fala sobre a questão da autoridade, que nós temos que respeitar as autoridades, mas as coisas procedem de nós também, né? Se nós queremos ter um relacionamento bom, queremos ter uma sociedade boa, queremos ter uma vida boa, isso parte de nós. Claro que tem a responsabilidade, claro que tem ações, tem atitudes, tem leis promulgadas e coisas colocadas, leis instituídas, que vêm de algumas autoridades que são colocadas lá. Mas se nós quisermos o bem, dentro do nosso meio onde nós estamos, nós temos que agir bem. Nós temos que tentar proclamar o bem, fazer as coisas boas diante de onde nós estamos, tentar mudar o meio onde nós estamos. Às vezes nós tentamos mudar o mundo, mas não mudamos dentro da nossa casa, não mudamos dentro da nossa faculdade, da nossa família, da nossa sala. Ali é um lugar de ação onde nós temos. Onde Deus te colocou é o lugar de ação que nós temos para fazer o bem. E começa aqui de baixo. Nós temos que, é responsabilidade nossa, tentar ter um bem-estar com as outras pessoas, com as pessoas próximas, com aquele que tem dificuldade. Muitas vezes nós vemos que as igrejas é um braço muito forte do Estado. Nós vemos aí igrejas que cuidam de moradores de rua, igrejas que cuidam de viciados, igreja que cuida de necessitados. Nós, como igreja, temos que fazer o bem. Mas é papel do Estado, não sei o quê. É o nosso papel. Primeiro é nosso. O Paulo fala nosso. Nós temos que respeitar as autoridades, tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que mudar onde nós conseguimos mudar. Se chegar alguém com fome na igreja, nós vamos ajudar. Se tiver alguém próximo, a gente vai ajudar. Se alguém tiver necessitado, nós iremos ajudar. Nós iremos mudar. Nós começamos com a nossa oração, intercessão, súplica, né? Nós oramos para que Deus possa sanar a fome das pessoas, e nós somos instrumentos. Você vai orar para que Deus sane a fome das pessoas, e vai chegar pessoas famintas na igreja, porque nós seremos a mão de Deus ali para auxiliar. Nós seremos as pessoas que estão ali para auxiliar. Então, nós, como o Vinícius leu ali em Romanos 13, 1 ao 3, que o apóstolo Paulo fala, não tenha medo da autoridade se você proceder com o bem. Faça o bem. Façamos o bem. Ação social, ajuda, não procede de governo X ou Y, procede da igreja cristã. Quando eu falo igreja, é a comunidade, aqueles seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Nós temos que mudar naquilo que nós conseguimos mudar, e que está diante das nossas mãos.
Então nós temos que proceder o bem, fazer o bem, né? Não importa, mas está lá no governo tal pessoa, não importa. Aqui estava alguém bem pior mesmo. E mesmo assim, eles perseveravam. Eles ajudavam quem eles podiam ajudar, pregavam o evangelho e seguiam. E algo interessante que ele fala aqui, ele fala assim, para que nós vivamos, né, continuando aqui em Atos, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, né? A piedade seria respeito com as outras pessoas, né, com você mesmo, e honra a Deus, né? Quando você honra a Deus, sem essa honra a Deus, quando você respeita a outra pessoa e respeita a si mesmo também, isso enquadra, né, na piedade que o apóstolo Paulo estava falando. Quando você trata um próximo com bondade, com respeito, você está agindo com piedade. E por isso que ele fala na questão da oração, que ele fala na questão de orar por aqueles que são investidos de autoridade, e ele também fala da questão do respeito, né? Que ele fala mais uma questão, nessa questão do respeito, uma questão moral, uma questão de moralidade, termos uma vida moral, termos uma vida respeitosa, né? Então ele fala a questão da piedade, a sua ação com o outro, né? Com você mesmo, e a honra com Deus. Então a honra com o outro, a honra é o respeito consigo mesmo e a honra com Deus. E quando ele fala aqui do respeito, ele está entrando mais numa questão da moralidade, uma vida moral, né? Então, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, para que nós vivamos também dentro de uma moralidade aceita por Deus, dentro da própria palavra de Deus. E algo interessante que ele continua falando, ele fala assim, isso aqui é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Deus se agrada da oração. Ele se agrada que oremos por todas as pessoas. E lembrem, quando eu estava falando aqui, ele também está exortando não só a igreja lá, mas nós aqui, mas a exortação que ele faz aqui para a igreja é porque eles estavam vivendo ali dentro de um clube, né, onde eles achavam que só aqueles, como eu disse, aqueles judeus, aqueles que estavam ali dentro daquele meio eram salvos. Eles não achavam que o evangelho poderia ser espalhado e pregado para outras pessoas, né? E como até falei antes, uma seita que era grande ali era o gnosticismo, onde eles achavam que só algumas pessoas poderiam ter o conhecimento de algumas coisas. Então, por exemplo, eles achavam que só quem fosse mais elevado poderia ter algum tipo de conhecimento, e guardava esse conhecimento para eles, né? E eles achavam que através do conhecimento eles ficavam mais próximos de Deus. Quanto mais eles conheciam algumas coisas, mais próximos de Deus eles estavam. E o apóstolo Paulo vem e faz isso contrário. Fala, o conhecimento não tem que ser guardado, não tem que ser retido, o evangelho não tem que ser retido, tem que ser espalhado. O que você tem que dar. O que você aprende, você tem que ensinar. O evangelho que você tem, que você recebeu, o evangelho que te converteu, você tem que disseminar, você tem que dar, você não pode se apropriar dele, como diz no direito, que tiver algum advogado, né? Se você ficar com o evangelho só para você, é apropriação indébita. Você não pode se apropriar de algo que não é seu, porque o evangelho não é seu, o evangelho é de Cristo. E, então, você não pode reter conhecimento. Dentro do gnosticismo, como nós estudamos semana passada, eles acreditavam também que algumas pessoas só poderiam ter algum tipo de conhecimento, eles retinham esse conhecimento para eles. Então, todo conhecimento e o evangelho ele tem que ser passado, ele tem que ser levado. Algo interessante que ele continua aqui, ele fala assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso que eu falei, né? Porque eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que eles conheçam. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E que a gente entenda aqui, né? Claro que nós temos dentro da nossa doutrina a questão da eleição, da predestinação, né? Que alguns são eleitos, todos são eleitos, né? Alguns para perdição e outros para salvação. E quando ele fala aqui que Deus ele quer que todos os homens sejam salvos, que ele tem o desejo que todos os homens sejam salvos, entra nessa questão da acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, ele quer que o rico seja salvo, o pobre seja salvo, ele quer que o fariseu aqui da época seja salvo, o religioso seja salvo, todas as pessoas, os reis, os escravos, sem acepção de pessoas, não é na unidade, por exemplo, olha, todas as pessoas do mundo,
Não, quando ele fala todos os homens, ele não está fazendo acepção de pessoa, de classe, de cor, de sexualidade, homem, mulher, ele não faz essa acepção. Então, por isso que ele fala, Deus quer que todos sejam salvos. Aqui havia acepção. Às vezes tem pessoas que fazem acepção. Essa pessoa aqui não será salva, né? Não tem como, olha a vida que ela leva, né? Não tem. Por todas as pessoas, todas. Deus quer que todos sejam salvos. Até Nero aqui queria que fosse salvo, né? Quando eu falo Nero, o rei, né? Instituído. Todos. Então nós temos que orar. Por quê? Então nós falamos de predestinação, eleição, isso cabe a Deus, não a nós. Não é nós que vamos ditar quem é o predestinado e quem é o eleito, e quem é o digno de receber o evangelho. Nós não somos nós. Nós somos instrumentos para levar o evangelho, para pregar o evangelho. Mas se aquele cara ali não é eleito, com certeza não. Por que não? Você é o soberano? É você quem diz, quem quer e quem não é? Nossa, Paulo está falando aqui, todos os homens, sem exceção. Mas até, ora por ele. Fala do evangelho para ele. Mas até essa pessoa aí, mas até esse meu companheiro de trabalho aqui, que é pervertido, até ele. Você não sabe qual que é o desígnio de Deus. Vamos pegar um exemplo aqui da palavra de Deus. O escritor dessa carta aqui, o apóstolo Paulo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, as roupas de Estevão, né, foram jogadas aos pés do apóstolo Paulo, desculpa, Estevão estava ali, né, o apóstolo Paulo estava ali junto, ele não apedrejou, mas Paulo estava ali onde Estevão foi apedrejado, e quando Estevão está sendo apedrejado, ele fala, Pai, não imputa a eles este pecado, Senhor, não imputa a eles este pecado. Estevão intercede ali por aquelas pessoas, aqueles que estavam matando ele, aqueles que estavam apedrejando ele. E o apóstolo Paulo estava junto. E o apóstolo Paulo é convertido. Imagina se nós olhássemos só. Quem sabe se o apóstolo Paulo também não apedrejou algumas pessoas? Se ele não matou algumas pessoas, que bem provável que ele tenha feito isso. Alguns cristãos achando que estava fazendo alguma coisa certa, né? E ele foi convertido. E nós conseguimos perceber que Estevão ora e intercede antes. Interessante, né? Jesus aparece para Paulo e fala, você está perseguindo a mim. Mas antes disso, Estevão intercede por Paulo. E Paulo se torna o pregador aqui do Evangelho, onde várias almas são salvas através dele. O cara que se torna o apóstolo de Cristo, o cara que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. E a gente consegue perceber aqui dentro da própria palavra de Deus essa mudança. E como Deus ele quer que todas as pessoas, sem acepção, sejam salvas. Né? Quando eu falo todos, entendo que não é unidade, cada homem, cada ser humano, que alguns não serão salvos. Né? Mas quando eu falo todos, é sem acepção. Não importa se é grego, se é gentil, se é um assassino. Né? Por todos nós temos que orar, até essas pessoas aqui serão salvas. Ninguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, acrescentar algo? Eu estou falando. Nada? Comentar? Nada? Certeza? Então, continuando aqui. No versículo 6, ele continua. Né, ele fala... Não, no 5, né, ele fala, porque há um só Deus, e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele fala sobre a mediação de Cristo, né, e falando que há só um Deus, não existem vários deuses. Vamos entrar de novo dentro do contexto aqui da carta, que era em Éfeso, que existiam vários deuses, então não tem o Deus do rico, o Deus do pobre, o Deus do grego, o Deus do gentil, existe só um Deus. Lembra também do gnosticismo que a gente estava conversando semana passada, que eles acreditavam que existia o Deus mau, que era do Antigo Testamento, e um Deus bom no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala que existe só um Deus. Então a gente consegue perceber, lembra que a gente estava falando sobre sã doutrina? Ele está trabalhando sobre doutrina aqui também. Por mais que ele fale sobre evangelismo, sobre pregação do evangelho, ele está trabalhando a doutrina. Ele está trabalhando os ensinamentos.
da palavra de Deus. Ele, em todo momento, ele trabalha isso, ele fala isso, ele está ensinando as doutrinas. Isso é interessante a gente perceber dentro daquele contexto, dentro do nosso. Não existe só um mediador, não existem vários caminhos para Deus, existe só um caminho. É só Jesus, é só um mediador, é só ele. Não existe mais ninguém, não existe mais nada, é só um Deus. Existe só um mediador, que era Cristo, que era Jesus. Só ele é o mediador. E é só através do evangelho dele que as pessoas terão conhecimento desse mediador. Aquele que se deu por resgate de muitos. E o resgate é o pagamento, né? É algo que é dado para que outro seja retirado. E Jesus deu a sua própria vida como resgate, como pagamento. Né? E entra nessa questão aí que ele paga, que ele entrega com seu próprio sangue a salvação de todos os homens que são salvos, né? O seu sacrifício, ele é suficiente, né, para salvar todas as pessoas, mas ele é eficiente para aqueles que creem em Cristo. Isso a gente tem que entender. O sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação de todos os homens, mas é eficiente para aqueles que creem em Cristo. Então existe a questão da soberania de Deus, mas existe a questão da responsabilidade do homem. Que a gente possa entender, o sacrifício, Jesus, por todos aqueles que ele morreu, foram salvos, não tem como. Por isso que nós entendemos que não existe a queda da graça, não existe a perda da salvação. Porque uma vez salvo, o sangue de Cristo, o resgate dele foi suficiente, ele já pagou, já foi pago. Entende? Foi suficiente. Mas ele só é eficiente para aquele que crê. Para aquele que crê em Jesus, para aquele que entende a sua necessidade, para aquele que entende que é um miserável, para aquele que entende que é um pecador e para aquele que segue a Cristo. Para aquele que é um discípulo de Cristo. Para aquele que segue o Senhor, para aquele que entende, né? Eu sempre falo isso, sempre bato nessa tecla, só conhecer as doutrinas, conhecer a predestinação, conhecer a eleição, não te faz um predestinado, a gente faz um eleito. Conhecer essas coisas. O que te faz é um coração convertido a Cristo. E uma vida diante dessas coisas que está sendo dito aqui, né? Para que vamos uma vida com piedade, com respeito. Isso é um dos aspectos do cristão. A oração também é um dos pilares do cristão. Nós temos que orar. É a nossa necessidade de orar. E na oração e na comunhão é o momento onde não existe máscaras, onde não existe mentira, onde não existe hipocrisia. Às vezes, diante de outras pessoas, nós podemos estar, como já deve ter acontecido com as pessoas, às vezes você pode estar destruído por dentro, mas por fora você está rindo, você está brincando, você está alegre, né? Diante de Deus não existe isso. Ele sabe como é que você está, ele sabe o real estado da sua vida. Não existe não tem como você mentir diante da oração. É até um livro que eu li, eu sempre comento sobre esse livro, que diz que muitas pessoas não oram porque não tem como mentir na oração. Ela não tem como chegar diante de Deus e enganá-lo. Se você pecou, se você errou, se você mentiu, se você fez o mal, diante da oração, você tem que abrir isso, porque Deus ele sabe de todas as coisas, só que ele quer que nós oremos, nós entremos na sua presença de forma sincera. E não tem como mentir. Você não vai mentir para o onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas, está em todo lugar, ele viu onde você estava, ele viu os erros que você cometeu, ele sabe os seus pensamentos. Então, diante da oração, não existe máscaras, não existe mentira, não existe hipocrisia. É na oração que nós nos rasgamos inteiro e nos mostramos realmente quem nós somos, as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades. É para esse Deus misericordioso, que nos ama e que nos perdoa e nos santifica, mas nós precisamos entrar na presença dele. Para que nós sejamos limpos, nós precisamos nos banhar, né, tomar banho. E para que nós sejamos limpos, nós temos que entrar aqui na presença dele e mostrar e pedir perdão e nos arrependermos pelas coisas que nós fizemos. Né? Como eu sempre digo, santidade não é você não pecar, não é você não errar. Santidade é você se purificar e se limpar dessas coisas que você fez, que você errou, que você pecou. Então, você errou, pecou, caiu, volte a Deus, peça perdão, tenha uma caminhada com ele.
tem uma caminhada de arrependimento. Isso é santificação. O pastor Antônio Carlos Costa, ele fala num livro dele, que nós somos como aquela mulher adúltera, que era para ser apedrejada, que é julgada nos pés de Jesus. Nós somos como se fosse aquela mulher todos os dias, quando nós pecamos e erramos, entramos diante da presença de Cristo, quando nós nos ajoelhamos aos pés dele. Nós somos aquela mulher todos os dias. Quando você peca e erra contra Cristo, né, quando você trai o seu Senhor, nós somos aquela mulher todos os dias, que nós estamos nos pés dele, implorando misericórdia, implorando seu perdão, e ele nos pega pela mão, nos levanta e fala, vá e não peques mais. Daí no outro dia nós pecamos, erramos em outra coisa, estamos de novo diante dos pés de Cristo, nos pedindo perdão, nos arrependendo, ele nos levantando e nos resgatando e nos levando essa caminhada que é a nossa vida, né? Quando ele fala vá e não peques mais, não significa que ela nunca mais, nós nunca mais iremos pecar, mas vá e não peques mais naquela coisa que você estava fazendo, né? Naquele erro que você cometia. Mas se você errou de novo, volte de novo aos pés de Cristo. Ele tem poder para perdoar. Mas nós temos que entender a nossa real situação, como entra aqui na questão da súplica. Quer dizer que nós não temos poder sobre as nossas vontades, né? Claro que você escolhe as coisas que você vai fazer, mas nós não temos poder para mudar algumas coisas, entendem? Nós precisamos do Espírito Santo nos auxiliando, nós precisamos de Cristo para nos mostrar o caminho, porque o caminho é Ele, né? A gente não consegue caminhar sozinho, nós precisamos dele. Às vezes nós temos esse senso de suficiência, mas nós precisamos dele, entender que nós somos insuficientes. A súplica é isso, entender que na nossa insuficiência, nós somos insuficientes, nós precisamos dele, nós precisamos da força, do auxílio, da ajuda dele, e às vezes nós vamos cair, vamos ter que retornar aos seus pés e suplicar de novo o seu perdão. Então, por isso que a oração, ela agrada a Deus, como diz aqui. E existe só um mediador, né, que é Cristo. Isso acho que é algo bem certo para nós aqui, mas diante aqui desse povo, para que eles também pudessem entender dentro deste contexto. E a oração, a súplica, essas questões mostram também a nossa dependência. Por isso que Jesus, quando está os discípulos lá, os apóstolos, né, entre as crianças no templo, eles começam a afastar as crianças que elas queriam chegar perto ali de Jesus, né, e Jesus fala, né, olha, deixa as crianças chegar aqui, porque o reino dos céus é das criancinhas. Quando ele fala isso, ele está ressaltando a necessidade e a dependência que as crianças têm do Pai, né? Não que as crianças são puras, são santas, não pecam, não é essa a questão. A questão é que são inocentes, né? Claro que a criança ela tem a sua inocência da vida, mas as crianças são pequenos pecadorzinhos, né? Eles também pecam, também erram, né? Então, a questão que Jesus está falando ali é que as crianças são dependentes do Pai, né? Então, a oração mostra a nossa dependência. Por isso que ele fala que o reino dos céus é das crianças, porque a criança ela não vive sem o seu pai, ela precisa ser alimentada por ele, ser vestida, ser cuidada, ser instruída. Então, por isso que ele fala que o reino dos céus é das crianças, porque elas são dependentes de Deus. Elas entendem a dependência dos pais, né? E nós, como filhos, temos que entender a nossa dependência de Deus. E essa é a grande questão, entrarmos diante de Deus, entendendo a nossa fraqueza e a nossa dependência. Nós somos dependentes dele, né? Somos totalmente dependentes. Essa e é na oração que nós mostramos isso. Também, continuando aqui, ele vai no versículo 7, ele fala, para isso foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Para isso foi designado pregador, né, pregador, aquele que proclama a verdade, né, o proclamador, aquele que proclama o evangelho. O apóstolo aqui, né, era aquele que viu a verdade, aquele que teve com Cristo, aquele que presenciou as coisas, né,
Então, o apóstolo Paulo fala que ele é o pregador, porque é aquele que proclama. Apóstolo, o apóstolo é porque é aquele que viu, que teve contato com Cristo. E o mestre dos gentios na fé, aquele que ensina, na verdade, aquele que instrui no caminho. Então, ele é aquele que está ensinando, ele é um mestre na fé. Então, ele traz essa divisão. Pregador, aquele que proclama, apóstolo, aquele que viu, e mestre, aquele que ensina. Então, ele aqui é 3 em 1, né? Então, para nós aqui, sobra só 2, né? Porque apóstolo não tem como nós termos caminhado com Cristo, né? Só se alguém tiver aqui no meio de nós aqui mais de 2020 anos. Daí pode ser um apóstolo, né? Mas acho que ninguém viveu tanto assim. Depois ele termina: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Quando ele fala que ele quer que os varões, né, os homens, as pessoas, a humanidade orem em todos os lugares, dizendo que não existe um lugar específico para oração. Entende? É só que qualquer lugar é lugar de oração. Quero que vocês orem em todo lugar. Qualquer lugar é lugar de oração. Não existe um ritual específico para oração, não existe um lugar específico para oração. Claro que nós temos a igreja, nós oramos, mas em qualquer lugar é lugar para orar. Ele fala assim, levantando as mãos santas, porque era algo comum dos judeus, né, orarem com as mãos levantadas. Eles oravam com as mãos levantadas. Essa oração com as mãos levantadas supõe, né, o entendimento que eles tinham era como se fosse de uma criança com as mãos levantadas para o pai, né, quando ele vai pedir alguma coisa, quando ele vai pedir colo, quando ele está pedindo algo, suplicando algo, mostrando a sua inferioridade, né, claro, a inferioridade diante daquele que pode trazer alguma coisa, dar alguma coisa, mostrando a dependência, né, melhor do que a palavra inferioridade, né, mostrando, claro que diante de Deus nós somos inferiores, não tem, mas eu quero que a gente tenha dentro desse contraste, criança e pai, a dependência, né, então, por isso que essas mãos levantadas, e quando ele fala com as mãos levantadas, não é que nós temos que orar com as mãos levantadas, ele está trazendo um exemplo aqui, só que ele fala assim, levantando as mãos santas, né, em santidade, não é de qualquer forma também, nós vamos orar. Lembra que eu falei que não tem como nós mentirmos na oração? Não é de qualquer forma, né, nós temos que nos arrepender e pedir perdão dos nossos pecados, com nossas mãos santas, e ele fala aqui também, sem ira, com outras pessoas, e sem animosidade contra as pessoas. Se você está mal contra a pessoa, vai pedir perdão, se arrependa, né? Se você está irado, ora para Deus para que tire essa ira, porque nós não podemos entrar diante de Deus também com essas situações aqui. Ele fala, olha, com as mãos santas, sem ira, sem animosidade, né? Então, no próprio Evangelho de Marcos ele fala isso, né? Que nós precisamos perdoar os outros para que Deus nos perdoe também. Vamos ler lá nosso último, então chegamos para o fim. Marcos 11, 25. Pedi para a Ivana, você pode ler para nós, Ivana? Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Se tiver alguma coisa com outra pessoa, perdoe, para que o seu Pai perdoe as suas ofensas. Isso é o próprio Jesus falando lá, né? Palavras de Jesus lá no Evangelho de Marcos. Então, se você tiver alguma coisa com outra pessoa, perdoe ela, para que você também seja perdoado. E é dever do cristão perdoar, né? Por isso, quando Pedro chega e fala para Jesus, olha, quantas vezes a gente tem que perdoar? Fala, 7 vezes, né? Ele fala, né? Tentando ser muito bom, porque para os judeus eles falavam que era 3 vezes, né? Já jogou alto, né? 7 vezes. Não só 7, mas 70 vezes 7. E quando fala 70 vezes 7 é a questão da perfeição, né? Então é algo ilimitado, né? Não tem um limite para perdão. Então você tem que perdoar de forma completa, sempre. Sempre tem que ser perdoado.
Então, para que você seja perdoado, você tem que perdoar também. Isso daí é o próprio Jesus que fala. Quando estiver orando, e você tiver alguma coisa com outra pessoa, perdoe. Se acerte, limpe seu coração, purifique, porque o apóstolo Paulo mostra aqui, né, a forma que tem que orar, olha, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade, né, se acerte aí, né, quem tem namorado, casado, né, amigo, tá mal, se acerte, porque a palavra de Deus nos diz, né, para nós chegarmos diante dele, em oração nós temos que estar sem ira e perdoar ali quem fez mal para nós. E se você está irado, fala assim, Senhor, me ajude, porque é difícil, mas Deus nos dá força. Possamos entender essas questões da oração, possamos buscar Deus em oração, entender que a primazia da vida do cristão, a coisa primeira, é a oração. Nós temos que orar diante de todas as circunstâncias. Nós vimos que existem vários tipos de oração, né? Súplica, ação de graças, intercessão, que o evangelismo já é a oração, antes do evangelho ser pregado, já é o evangelismo, você começa com a oração, né? O apóstolo Paulo, a gente viu o exemplo, Estevão intercedeu pelo apóstolo Paulo e pelas pessoas que estavam ali apedrejando, e vimos, né, a conversão de Paulo. Então, que possamos orar por todas as pessoas. Quando entendemos todas, sem acepção, né? Não todo mundo, porque a gente não vai conseguir, né, pegar nome por nome individualmente, né? Você pode falar assim, Deus, peço por todas as pessoas do mundo, né? Mas quando você vai interceder ali, interceda por algumas pessoas do seu meio, como eu disse, né? A gente mudar, conseguir fazer o bem e diante do meio onde nós estamos, onde nós temos alcance e nós podemos fazer alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Complementar? Perguntar? Nada? Então, pedir aqui para o Natan orar para nós, para encerrar nossa CBD. Pode ser, Natan? Nathan. Pode ser. Tá me ouvindo? Legal. Tô ouvindo, aham. Bora, então. Senhor Deus Pai, Senhor, obrigado por mais este domingo. Obrigado pela oportunidade de ouvir a sua palavra. Peço, Senhor, nos esteja nos ajudando dia a dia a cada vez mais ter um relacionamento melhor contigo, a orar sempre e confiar em Ti, Senhor, ter a dependência de Ti em todas as nossas decisões. Peço, Senhor, abençoe a todos nós aqui e o resto do nosso domingo até o culto à noite, que possamos prestar a Ti um culto abençoado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Camilinha, temos algum recado da diretoria? Não, nada específico. A gente vai mandar a programação da semana aí ao longo da terça-feira, né? A gente manda na terça. Então fiquem espertos aí no grupo e no Insta também. Legal, muito obrigado. Então fiquem espertos no Insta e no grupo. E todo dia, praticamente, aí temos vídeos novos, temos coisas novas, interações. Outra coisa também para falar, aproveitar aqui e dar um spoiler para vocês. Essa semana a gente vai começar a gente vai apresentar todas as secretarias do nosso Reflexo. Vai ser uma por dia. Então vai ser bem legal, fiquem ligados aí, vai ser um jeito bem diferente. Legal. Legal, muito bom. Então fiquem ligados aí. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo e até a noite para quem for no culto e um bom culto para quem for assistir em casa. Deus abençoe e estamos aí, time roxo, para cima. Um abraço, fiquem com Deus. Bom domingo a todos. Bom domingo. Bom domingo a todos, gente. Valeu, tchau, tchau.